Meu nome é Kenna Cole. Aos 33 anos, sou paraquedista, mãe solteira e estou à beira do desespero. Minha filha de 13 anos, Maia, precisa de uma cirurgia de emergência na coluna para evitar que fique permanentemente incapacitada, e estou com $10.000 a menos. Tive que engolir meu orgulho e ligar para meus pais ricos, pedindo apenas que eles assinassem um empréstimo. Meu pai, um CEO, recusou terminantemente. Ele não estava disposto a correr o risco. Poucos minutos depois, minha irmã postou uma foto online. Meus pais estavam sorrindo, erguendo taças de champanhe na luxuosa festa de noivado que estavam organizando para ela em Aspen, uma festa que custou $25.000. Eles escolheram homenagear o homem que um dia me agrediu em vez de salvar a própria neta. Se você já foi tratado como um investimento fracassado pela sua própria família, se já foi traído por aqueles que deveriam te proteger, entenderá por que eu não conseguia deixar isso passar. Me diga de onde você está ouvindo. Curta e inscreva-se, porque esta é a história de como os soldados com quem servi se tornaram minha verdadeira família. A ligação terminou, mas eu não me mexi. Mantive o telefone pressionado contra o ouvido, ouvindo o tom de descagem, um som longo, monótono e infinito que parecia uma última zombaria. Ele zumbiu no espaço vazio que a voz do meu pai acabará de ocupar. Eu não chorei. As lágrimas não vinham. Era como se tivessem congelado em algum lugar do meu peito, um bloco de gelo pressionando meus pulmões. Fiquei ali sentado, imóvel, em uma cadeira de plástico duro no corredor do Centro Médico Militar WAC. A parede à minha frente era de um bege opaco e estéril, o tipo de cor feita para ser esquecida. Todos os sons do hospital, o bip distante de uma máquina, o rangido dos sapatos de uma enfermeira no linóleo, o murmúrio baixo de conversas que eu não conseguia entender, se desvaneceram em um rugido abafado. A única coisa que eu conseguia ouvir, a única coisa real, era o eco das palavras do meu pai ecoando incessantemente na minha mente: não estou disposto a correr o risco. Não era uma rejeição. Uma rejeição é algo com o qual você pode argumentar, algo do qual você pode se recuperar. Não, isso era diferente. Era um veredito, uma sentença proferida do alto, declarando que minha filha e eu não merecíamos o menor inconveniente. Éramos um mau investimento, um risco. Nosso valor havia sido calculado e fomos considerados insuficientes. Meu treinamento como soldado, como sargento da 82ª Divisão Aerotransportada, me ensinou a compartimentar, a avaliar uma ameaça e agir. Mas não se tratava de um tiroteio. Era um sangramento lento e silencioso num corredor bege, e o ferimento havia sido infligido pelo meu próprio sangue. Mas então, uma centelha de algo primitivo e desesperado despertou dentro de mim, o último ato de uma filha. Meu polegar, movendo-se sozinho, percorreu meus contatos. Parou em um nome que eu conhecia desde sempre: mãe. Apertei o botão. Naquele momento, uma pequena e tola parte de mim ainda acreditava. Acreditava que o amor de mãe era uma força da natureza, uma linha de defesa final que não podia ser quebrada. Meu pai era o estrategista frio, o CEO que via a vida em termos de lucro e prejuízo. Mas minha mãe, Elanar, deveria ser o coração. Ela atendeu no segundo toque. Sua voz era um sussurro abafado, como se tivesse medo de ser ouvida. Kenna. Não consegui formular um pedido. As palavras não saíam. Não pedi dinheiro. Não implorei. Só fiz a única pergunta que importava, a pergunta que uma criança faz quando o mundo não faz mais sentido: mãe, por quê? O silêncio do outro lado da linha era o som mais alto que eu já ouvirá. Estendeu-se por uma eternidade, carregado de tudo o que ela não dizia. Eu conseguia ouvir sua respiração fraca e superficial. Eu conseguia imaginá-la em pé, em um luxuoso quarto com painéis de madeira naquele chalé de esqui em Aspen, agarrando o celular, os olhos correndo ao redor para se certificar de que meu pai não estava ouvindo. Então sua voz retornou, trêmula, mas resoluta: Preston sabe o que é melhor para a família, querida. Não torne isso mais difícil do que o necessário. E então ela se foi. Esse foi o tiro fatal. Não a crueldade fria do meu pai, mas a obediência fraca e aterrorizada da minha mãe.
Sua escolha de ficar ao lado dele, de proteger a ilusão frágil e brilhante da família deles em detrimento da realidade de carne e osso da própria neta. Essa foi a faca que cortou mais fundo do que qualquer outra. Essa foi a verdadeira traição. Como se fosse um sinal, a tela do meu celular se iluminou. Uma notificação, uma nova publicação da minha irmã, Sarafina. Meu polegar tocou antes que meu cérebro pudesse protestar. E lá estava, Aspen. Não foi apenas uma festa. Foi uma declaração, uma mensagem enviada a milhares de quilômetros de distância. Meus pais, Preston e Elanar, estavam no centro, radiantes. Estavam ladeados pela minha irmã e seu noivo, Damian. A mão do meu pai estava no ombro de Damian, um gesto de orgulhosa posse. O braço da minha mãe estava em volta da cintura de Sarah. Eles formavam um círculo de proteção perfeito e impenetrável. Seus sorrisos não eram apenas felizes, eram desafiadores, uma declaração clara para o mundo e para mim: esta é a nossa família. Estas são as pessoas que protegemos. Dei um zoom no rosto da minha mãe. Eu procurava um sinal, qualquer sinal de arrependimento, de coerção. Não havia nenhum. Seu sorriso era radiante, genuíno. Ela não era uma refém. Ela estava feliz por estar ali. Minha avó, uma mulher de fé profunda, costumava ler um versículo dos Salmos para mim quando eu era criança. Ele me veio à mente, não como um conforto, mas como uma amarga confirmação de um fato: quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Nunca entendi a desolação contida naquelas palavras até aquele momento. Respirei fundo. O ar frio e antisséptico do hospital encheu meus pulmões e, pela primeira vez, senti-me limpo. Puro. Abri a lista de contatos do meu telefone. Meu dedo, tremendo levemente, pairou sobre o nome mãe. Pressionei o botão de apagar até a confirmação aparecer. E então pressionei novamente até que o nome que definirá minha existência desaparecesse para sempre. Então rolei a tela até pai. Apaguei. Não fiz isso num acesso de raiva. Não gritei nem xinguei. Fiz isso com a precisão calma e arrepiante de um soldado amputando um membro gangrenoso para salvar o resto do corpo. Eu estava cumprindo uma missão. Minha missão era Maia. E nessa missão, não havia espaço para traidores. Apagar aqueles nomes do meu celular não foi um impulso. Foi um curativo final e necessário em uma ferida que já estava infeccionando há muito tempo. O ferimento inicial, aquele que quebrou o osso e rompeu o músculo, acontecerá 1 ano antes. Aconteceu no dia de Ação de Graças. Lembro-me da sensação de desconforto ao atravessar as enormes portas duplas da casa dos meus pais em Myers Park, Charlotte. A casa sempre pareceu mais uma sede corporativa do que um lugar onde uma família morava. O ar estava carregado com os aromas ricos e reconfortantes do peru recheado com trufas e da torta de abóbora temperada da minha mãe. Mas o calor parava nas minhas narinas. A atmosfera em si era fria, meticulosamente organizada e completamente estéril. Eu estava de uniforme azul, o uniforme contrastando fortemente com a cachemira macia e os ternos sob medida dos outros convidados. Minha mãe insistira que eu usasse. As pessoas deveriam ver o que nossa filha faz, dissera ela. Mas eu sabia a verdade. Eu não era filha deles. Eu era uma exibição, uma estranha curiosidade marcial que eles podiam exibir para provar que sua família tinha um certo tipo de diversidade. Eu era o assunto da conversa. O verdadeiro centro do universo deles naquele dia era minha irmã Sarah e seu então noivo, Damian Vance. Ele estava em pé junto à lareira de mármore, com um Rolex brilhando no pulso e um copo de uísque single malt caro na mão, mantendo a corte. Ele pontificou sobre negociações de ações e volatilidade do mercado com um sorriso presunçoso que nunca chegou aos seus olhos. Meu pai, Preston, estava ao lado dele, radiante, dando-lhe tapinhas no ombro com um olhar de orgulho genuíno que eu não via desde criança. Eu me senti como um alienígena que tivesse pousado no meio de uma peça perfeitamente encenada. Minha mãe passou por mim, com um sorriso tão tenso quanto as pérolas em volta do pescoço. Sorria, querida, sussurrou ela, com a voz suave como um comando. Temos visitas.
A ficção educada durou cerca de 1 hora. Então o uísque começou a fazer efeito em Damian. Ele voltou a atenção para mim, seu olhar percorrendo meu uniforme com desdém evidente. Então, sargento, começou ele, com a voz alta o suficiente para toda a sala ouvir, matou algum bandido hoje? Ou você estava apenas ocupado polindo armas com o dinheiro dos meus impostos? Um silêncio repentino e cortante caiu sobre a sala de jantar. Sarah soltou uma risadinha nervosa. Meu pai pigarreou, um som evasivo que significava: não vou intervir. Anos de treinamento começaram a me acompanhar. Você não reage. Você não demonstra emoção. Você controla o engajamento. Mantive a voz nivelada, calma, quase coloquial. Pelo menos o dinheiro que ganho vem do suor e da honra, não da manipulação do mercado, Damian. Foi como acender um fósforo em uma sala cheia de fumaça de gás. Seu rosto passou de um rosa presunçoso para um vermelho furioso e manchado. A máscara de civilidade se estilhaçou. Ele se levantou da cadeira, jogando-a para trás no tapete persa. Que diabos, um sujeito como você sabe de alguma coisa, gritou ele, com saliva voando dos lábios. Antes que eu pudesse me recompor, ele se lançou sobre o pequeno espaço que nos separava. Não foi um golpe desleixado e bêbado. Foi rápido e brutalmente eficiente. Seu punho acertou meu flanco, bem nas costelas flutuantes. Uma dor quente e ofuscante explodiu em meu torso, roubando meu fôlego e fazendo meus joelhos fraquejarem. Desabei no chão, o mundo se estreitando em um pontinho de agonia. Mas o soco não foi a pior parte. A pior parte foi o que aconteceu em seguida. Meu pai, Preston, se moveu instantaneamente. Mas não se moveu em minha direção. Correu até Damian, agarrando seus braços e o imobilizando. Calma, filho, disse ele, com a voz firme, mas apaziguadora. Não vale a pena. Minha mãe, Elanar, correu para o meu lado, mas não se ajoelhou para me ajudar. Não perguntou se eu estava bem. Ela agarrou meu braço e me puxou para me levantar, quase me arrastando para fora do quarto. Sua única preocupação era esconder as evidências, remover a perturbação feia de sua festa perfeita. A próxima coisa que percebi foi que eu estava na cozinha cavernosa, encostado em um balcão de aço inoxidável. Minha mãe pressionou um saco de ervilhas congeladas contra meu lado latejante, com as mãos trêmulas, e foi lá que realizaram meu julgamento. Meu pai estava parado na porta, de braços cruzados, recusando-se a me olhar nos olhos. Sua voz era fria, desprovida de qualquer preocupação, repleta apenas da irritação contida de um CEO lidando com uma crise de relações públicas. Damian agora faz parte desta família, afirmou, como se estivesse lendo um documento legal. Você não deveria tê-lo provocado. Você sabe que ele tem um temperamento forte. Sarah apareceu atrás dele, o rosto uma máscara de lágrimas teatrais. Você estragou o dia de ação de graças, lamentou ela, elevando a voz. Você sempre faz isso. Você sempre tem que fazer tudo girar em torno de você. Olhei do rosto impassível do meu pai para a dor performática da minha irmã e para minha mãe, que olhava fixamente para o chão como se estivesse decorando o padrão dos ladrilhos. No exército, temos um princípio sagrado, a cadeia de comando. É uma estrutura de responsabilidade. Se houver um problema, você o reporta à cadeia e confia que os responsáveis o abordarão com integridade. Mas na minha família, a cadeia de comando estava irremediavelmente quebrada. As mesmas pessoas que deveriam estar no comando, aquelas que deveriam proteger os seus, eram a fonte da injustiça. Elas eram o comando inimigo. Então meu pai proferiu o veredito final, a sentença. Não haverá polícia, disse ele, com a voz baixa e ameaçadora. Cuidaremos disso internamente, e você não falará sobre isso com ninguém. Ele finalmente me encarou, seus olhos como pedaços de gelo. Não deixe que essa sua atitude militar agressiva arruine o futuro da sua irmã e a reputação desta família. As palavras do meu pai, aquela atitude militar agressiva, ele as interpretava como um insulto, uma rejeição. Ele não conseguia entender que essa atitude era a única coisa que me mantinha unida. Era a base,
o alicerce da fortaleza de solidão que eu havia construído em torno de mim e da minha filha. Era a única razão pela qual eu conseguia funcionar. Meus dias em Fayetteville, Carolina do Norte, eram um estudo de monotonia cinzenta, um testemunho silencioso dessa disciplina. Começavam às 4h30, muito antes de o sol sequer cogitar nascer sobre os pinhais. O único som era o bip digital estridente do meu despertador. Não havia ninguém lá para me cutucar para acordar, nenhum beijo gentil na testa, apenas o bip e o frio do assoalho sob meus pés. Eu saía da cama, com cuidado para não acordar Maya, com movimentos treinados e silenciosos. Às 5h, eu estava em campo para o treinamento físico. Corri meus 8 quilômetros no ar úmido e frio, com a respiração pesada à minha frente. Meus músculos doíam com uma queimação profunda e familiar, mas minha mente estava mais pesada. Eu olhava para os outros soldados correndo ao meu lado, com os rostos impassíveis de determinação. Estávamos todos cansados, todos lutando contra a dor, mas eles eram parte de uma máquina maior, seu cansaço a serviço de uma missão compartilhada. Meu fardo, aquele que realmente me oprimia, era invisível. Era uma guerra particular travada nos momentos tranquilos entre formações e exercícios. Depois da corrida, eu voltava correndo para o nosso pequeno apartamento alugado de 2 quartos, perto do posto de gasolina. Tomava banho, me vestia e começava o balé matinal de mãe solteira. Preparava o almoço da Maya, certificava-me de que a lição de casa dela estava na mochila, um café da manhã rápido com cereal e leite, tomado em um silêncio quase mecânico. Tudo isso tinha que ser feito dentro de um cronograma tão rígido quanto qualquer briefing de missão. Depois de deixar Maya no ponto de ônibus da escola, minha próxima batalha começou. Foi uma luta travada não em um campo de batalha, mas em um escritório monótono, iluminado por lâmpadas fluorescentes. Fui ao quartel-general de socorro de emergência do Exército, um lugar do qual eu só tinha ouvido falar. A AER está lá para ajudar soldados em crise. É uma rede de segurança, ou assim eu pensava. Sentei-me em frente a uma funcionária civil, uma mulher de aparência cansada, com óculos no nariz. Ela ouviu minha história com uma simpatia experiente e imparcial. Expliquei a condição de Maya, a urgência da cirurgia, o déficit de $10.000. Ela assentiu, digitou no computador e explicou as regras. Sargento, entendemos a sua situação e lamentamos muito o que sua filha está passando, disse ela, em tom inexpressivo. Mas o empréstimo máximo sem juros que podemos aprovar imediatamente é de $2.000. Para $10.000, nossa apólice exige um avalista com pontuação de crédito acima de 700. Um avalista. As palavras pairavam no ar entre nós. Senti uma parede espessa e invisível se materializar bem na minha frente. O próprio sistema ao qual eu havia jurado servir, a instituição à qual dediquei minha vida, estava me prendendo com uma burocracia. Eu era um soldado. Eu era um líder. Confiavam-me propriedades governamentais no valor de milhões e as vidas dos meus subordinados. Mas aqui neste escritório, eu era apenas um número, um risco. Senti uma profunda sensação de impotência que não havia sentido nem mesmo nas piores partes do Afeganistão. Na volta, parei no Food Lion. O supermercado era outro campo de batalha, um campo de batalha de números e sacrifícios silenciosos. Empurrei o carrinho pelos corredores, a roda rangendo um incômodo constante. Minha mente era uma calculadora em funcionamento. Eu pegava a caixa de Cinnamon Toast Crunch que a Maya adorava, hesitava e depois a colocava de volta na prateleira, pegando a versão mais barata da marca própria. Eu passava direto pela carne, optando pelas coxas de frango, mais baratas. Cada item era uma escolha, uma pequena renúncia. Parado na fila do caixa, vi outra família à minha frente. O marido estava de uniforme, um jovem especialista. A esposa estava com ele, e seus 2 filhos pequenos conversavam alegremente no carrinho, que estava abarrotado de compras, salgadinhos de marca, refrigerante, um bolinho de aniversário em uma caixa de plástico. Eles pareciam felizes, despreocupados. Uma onda de amarga autopiedade me invadiu, tão aguda que quase me fez ofegar. Eu também era soldado. Eu também servi.
eu também me sacrifiquei. Então, por que eu tinha que lutar esta guerra sozinha? O peso esmagador de ser mãe solteira no exército nunca pareceu tão real, tão dolorosamente intenso. Se você já sentiu esse tipo de solidão, essa sensação de lutar uma batalha que ninguém mais consegue ver, é um peso enorme para carregar sozinho. Se esta história ressoou com você, curta para mostrar seu apoio a Kena. E nos comentários, adoraria que você compartilhasse uma comida reconfortante simples que sempre te faz sentir um pouquinho melhor. Naquela noite, a fortaleza parecia mais uma prisão. Preparei espaguete com molho de tomate em conserva e almôndegas congeladas. Maia se esforçou ao máximo para se manter alegre, para esconder o próprio medo atrás de um sorriso corajoso, mas eu conseguia ver a preocupação em seus olhos. Mãe, vai ficar tudo bem? Ela perguntou, com a voz baixa. Puxei-a para um abraço, enterrando o rosto em seus cabelos, tentando despejar toda a força que não sentia nas minhas palavras. Claro, querida, eu disse, minha própria voz soando oca aos meus ouvidos. Sou paraquedista. Consigo lidar com qualquer coisa. Era uma mentira, ou talvez uma prece. Mais tarde, depois que Maia adormeceu, sentei-me sozinho na sala escura. Olhei pela janela para a noite de Fayetteville. Ao longe, eu ouvia o rugido grave e gutural de um C-130 decolando de Pope Field. Era um som familiar, um lembrete do mundo poderoso ao qual eu pertencia, um mundo de força, de honra, de compromisso inabalável. O credo do soldado ecoava na minha cabeça: eu nunca desistirei. Nunca abandonarei um camarada caído. Naquele momento, meu camarada caído dormia no quarto ao lado. E o mundo de força e disciplina ao qual eu servia parecia a milhões de quilômetros de distância, completamente incapaz de me dar a única coisa de que eu realmente precisava: a ajuda. A fortaleza de solidão que eu havia construído começava a ruir. A disciplina, os horários rígidos, o movimento implacável para frente, eram ferramentas de um soldado, projetadas para funcionar sob pressão. Mas eu não era mais apenas um soldado. Eu era uma mãe encurralada, e as paredes estavam se fechando. O peso era demais. O silêncio era alto demais. Eu estava me quebrando. No dia seguinte, no trabalho, tentei manter a compostura, preenchendo a papelada como se meu mundo não estivesse implodindo. Mas minhas mãos tremiam. Meu foco havia desaparecido. Minha melhor amiga, a sargento Eva Rostova, me observava do outro lado do escritório. Eva era uma força da natureza, uma imigrante polonesa alta e imponente, com um coração tão grande quanto seu corpo e um sotaque tão carregado quanto o pão de centeio de sua terra natal. Ela não se intrometia nem cutucava. Apenas esperava. Finalmente, quando estávamos sozinhos no almoxarifado, cercados pelo cheiro de lona e solução de limpeza, ela colocou a mão pesada no meu ombro. Kena, disse ela, com a voz rouca. Fale. Foi só o que precisou. A barragem se rompeu. Encostei-me a uma prateleira de metal e tudo veio à tona: os telefonemas, a cirurgia, o consultório médico, a foto de Aspen, o peso esmagador de tudo. Finalmente me permiti ser vulnerável, admitir que não conseguia lidar com aquilo. Como diz Brené Brown, vulnerabilidade não é fraqueza. É a maior medida de coragem. Naquele momento, eu não me sentia corajosa. Eu apenas me sentia quebrada. Quando terminei, com a voz rouca e embargada, Eva não me ofereceu chavões nem respostas fáceis. Ela apenas me puxou para um abraço forte, de esmagar os ossos. Ela me segurou enquanto eu finalmente chorava, não as lágrimas silenciosas e congeladas de antes, mas soluços quentes, confusos e torturantes. Chorei pela minha filha, pela minha família destroçada e pela menininha dentro de mim que sempre quis apenas a mãe. Quando as lágrimas diminuíram, Eva me segurou à distância, com os olhos brilhando. Por que você não disse antes? Perguntou ela, com a voz carregada de raiva protetora. Somos uma família. Família não deixa ninguém sozinho. Aquela simples palavra, família, era como uma corrente quente fluindo para minha alma congelada. Era tudo o que eu procurava, e estava aqui o tempo todo. Eva Rostova não perdeu tempo. Era uma mulher de ação.
Assim que saímos da sala de suprimentos, ela estava em missão. Marchou direto para o comandante da nossa companhia, o capitão Miller. Ele era um jovem oficial, com apenas 30 anos, mas tinha a sabedoria de um homem com o dobro da sua idade. Ele ouviu o resumo direto e rápido de Eva sobre a situação, com a expressão ficando mais séria a cada palavra. Não citou regulamentos. Não mencionou burocracia. Olhou diretamente para mim e fez duas perguntas simples: Sargento Cole, de quanto o senhor precisa e quando? Sua resposta foi tão direta, tão livre do absurdo institucional que eu acabará de enfrentar, que quase me fez chorar novamente. Quando ouviu a história completa, não hesitou. Pegou o celular e ligou para o diretor do hospital, Coronel Marcos Torne, contando-lhe a situação. Enquanto isso, Eva já digitava no celular, criando um grupo de bate-papo com os suboficiais da nossa unidade, expondo o problema em poucas frases curtas e impactantes. O espírito da 82ª Divisão Aerotransportada, o credo tácito de ninguém deixado para trás, foi ativado. A máquina massiva e muitas vezes impessoal do Exército dos Estados Unidos, que parecia tão indiferente poucas horas antes, subitamente se recuperou. Tornou-se ágil, pessoal e profundamente humana. Em poucas horas, parecia que toda a comunidade de Fort Bragg estava se mobilizando. Eva, com a bênção do capitão, organizou um churrasco e venda de bolos para a unidade de emergência bem no gramado em frente à sede da nossa companhia. A notícia se espalhou como fogo. As esposas dos oficiais chegaram com assadeiras de brownies caseiros e biscoitos de chocolate ainda quentes. O primeiro sargento da unidade, um homem conhecido por sua carranca intimidadora, comandava a grelha, virando hambúrgueres com intensa concentração. Fiquei de lado, observando em um estado de descrença atordoada. Jovens soldados, garotos que ganhavam algumas centenas de dólares por mês, aproximaram-se do pote de doações e colocaram notas de $5, $10, o que pudessem economizar. Um sargento mor aposentado que eu nem conhecia, que tinha ouvido a história por aí, dirigiu até o posto e encontrou Eva. Ele lhe entregou um envelope branco simples. Dentro havia $500 em dinheiro. A unidade fez o mesmo por mim em 98, foi tudo o que lhe disse antes de tirar o chapéu e ir embora. Essas pessoas, que não compartilhavam nenhum sangue comigo, estavam doando pedaços de suas próprias vidas, seu tempo, seu dinheiro, seus corações, para salvar minha filha. Não estavam fazendo isso por reconhecimento. Estavam fazendo isso porque eu era uma delas. Eu era da família. No final do dia, o pote de coleta estava transbordando. Contamos tudo. Era quase $9.000. Tão perto, mas ainda assim, um pouco a menos. Meu coração apertou por um instante, mas então uma nova determinação se fortaleceu dentro de mim. Eu sabia o que tinha que fazer. Fui para casa e caminhei até o pequeno baú de madeira aos pés da minha cama. Abri-o. Lá dentro, aninhada num forro de veludo, estava a minha coleção de moedas de desafio. No exército, essas moedas são tudo. Não são apenas de metal. São memórias. Cada uma delas é uma história, uma missão, um pedaço da sua carreira, da sua alma. Havia a moeda da 82ª Divisão Aerotransportada, a da minha primeira missão no Iraque, outra de um exercício de treinamento conjunto na Alemanha. Elas eram a minha história, a minha prova de que eu tinha estado em algum lugar e feito algo importante. Sem pensar duas vezes, coloquei tudo numa sacola. Dirigi até uma loja de penhores militar do lado de fora do portão, um lugar aonde os soldados vão quando estão em apuros. Entrei, esvaziei a sacola no balcão e vendi meu passado. Ao sair daquela loja com o último dinheiro que me restava, não senti nenhuma sensação de perda. Não me senti triste. Senti uma profunda sensação de paz. Eu havia trocado minha história pelo futuro da minha filha. Foi o acordo mais fácil que já fiz. Saí do escritório financeiro do Centro Médico Militar WAC com um pedaço de papel na mão. Era apenas um recibo, uma simples confirmação de pagamento integral, mas parecia tão pesado e significativo quanto uma medalha. Pela primeira vez em semanas, consegui respirar fundo e profundamente.
O nó de medo que me apertava o estômago finalmente começou a se dissolver. A cirurgia da Maia estava oficialmente marcada para segunda-feira de manhã. Tínhamos conseguido. Fiquei no estacionamento sob o sol quente da Carolina do Norte, com uma genuína sensação de esperança retornando a mim como sangue a um membro dormente. Liguei imediatamente para Eva. Conseguimos, disse eu, com a voz embargada de emoção. Acabei de pagar, Eva. Pessoal, vocês a salvaram. Eu podia ouvir seu largo sorriso através do telefone. É o que a família faz, ela disse simplesmente. Desligamos e eu fiquei ali parada por um momento, me deleitando com o alívio. Era uma paz frágil, mas real. Naquele momento, me senti segura. Me senti cuidada. Senti que tudo finalmente ia ficar bem. E foi aí que meu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido com DDD do Colorado. Atendi distraidamente, presumindo que fosse um erro de discagem ou uma chamada de spam. Mas a voz aguda e borbulhante do outro lado da linha me pareceu imediatamente familiar e enjoativa. Era minha irmã, Sarafina. Kena. Meu Deus, sou eu. Adivinha onde estou? Ela não esperou por uma resposta. As palavras saíram em um fluxo ofegante, uma torrente de excitação privilegiada que parecia estar sendo teletransportada de outro planeta. Ela estava no Little Nell, um resort 5 estrelas em Aspen. Falou sobre a neve branca imaculada, as taças infinitas de champanhe Velvet-Clicquot, as aulas particulares de esqui. Falou sem parar sobre como Damian era maravilhoso, atencioso e perfeito, e como ele havia lhe dado uma pulseira de diamantes de tirar o fôlego. Fiquei ali, paralisada, com a luz quente do sol subitamente fria na minha pele. Ouvi-a descrever um mundo de luxo sem esforço, um universo distante da minha realidade de vendas de bolos e memórias penhoradas. Eu queria desligar. Queria gritar, mas uma curiosidade sombria e mórbida me manteve na linha. Queria ver quão profundo era o abismo entre nossos dois mundos. Queria saber até onde a falta de noção dela poderia chegar. Então ela encontrou uma nova profundidade. Ah, a propósito, disse ela, seu tom mudando para um despreocupado, como se estivesse prestes a comentar sobre o tempo, mamãe me contou sobre o negócio da Maia. Uma pena, sério. Enfim, eu tive uma ideia. Eu me preparei. O Damian e eu estamos planejando nossa lua de mel no Havaí depois do casamento. Estávamos pensando, talvez você pudesse vir até a nossa casa e cuidar da casa para nós. Eu poderia até te pagar um pouquinho, sabe, para te ajudar com seus problemas financeiros. Não seria ótimo? O mundo ficou em silêncio. Os sons do estacionamento, o ronco dos carros, as conversas distantes, tudo desapareceu. Tudo que eu conseguia ouvir era o sangue pulsando nos meus ouvidos. Eu estava completa e completamente sem palavras. Ela não estava apenas se gabando de sua vida perfeita enquanto a minha estava por um fio. Ela estava me oferecendo caridade, a caridade mais insultuosa, degradante e insensível que se possa imaginar. Ela viu minha luta de vida ou morte pela saúde da minha filha como uma oportunidade de me oferecer um emprego como empregada doméstica. Na cabeça dela, eu não era sua irmã. Eu não era uma sargento do exército dos Estados Unidos. Eu era parente pobre, uma criatura patética e digna de pena, alguém que poderia ser comprada com uma esmola humilhante. O recibo em minha mão de repente pareceu um pedaço de lixo sem valor, o amor e o sacrifício da minha unidade, a dignidade que eu tanto lutara para manter. Ela havia pagado tudo isso com uma oferta impensada e benevolente. Como disse certa vez a escritora Audre Lorde, minha raiva significou dor para mim, mas também significou sobrevivência. Naquele momento, entendi exatamente o que ela queria dizer. A dor era excruciante. Mas a raiva, era uma fonte pura e fria de energia. Era a única coisa que me mantinha de pé. Respirei fundo, lenta e profundamente. Quando finalmente falei, minha voz estava perigosamente calma. Era uma voz que ousará no campo de treinamento, uma voz que não transmitia emoção, apenas comando. Sara, eu disse, a única sílaba tão cortante quanto um pedaço de gelo.
Minha filha vai fazer uma grande cirurgia na coluna na segunda-feira. Você acha mesmo que eu tenho tempo para ir cuidar da sua casa? A resposta dela foi o último galão de gasolina em um incêndio devastador. Foi uma declaração tão profundamente egoísta, tão incrivelmente estúpida, tão perfeitamente representativa da princesa mimada que ela sempre fora, que ficaria gravada na minha memória para sempre. Ela soltou um suspiro exasperado. Meu Deus, Kenna, você é sempre tão dramática. Não é o fim do mundo. Além disso, papai e mamãe não te ajudaram, né? Você deveria ter sorte de eu estar pensando em você e me oferecendo para ajudar. Não disse mais nada. Não gritei. Não xinguei. Simplesmente encerrei a ligação. A raiva silenciosa que fervilhava dentro de mim havia anos, a raiva de 1000 pequenos cortes e um soco brutal, não fervia mais. Tinha acabado de ser acesa. Era um incêndio agora. E estava pronta para queimar tudo. Depois que desliguei na cara da minha irmã, não joguei o celular. Não gritei. Não dei um soco na parede. A fúria incendiária dentro de mim não se manifestou em barulho ou violência. Ela se condensou. Esfriou. Tornou-se algo denso e pesado, uma calma aterrorizante que se instalou profundamente em meus ossos. Entrei no meu velho Ford Sedan e simplesmente comecei a dirigir. Eu não tinha destino. Dirigi pelas ruas familiares de Fayetteville, passando pelos intermináveis shoppings e lojas de penhores que margeiam as ruas ao redor de qualquer grande base militar. Eu estava no piloto automático, com as mãos firmes no volante, os olhos na estrada, mas minha mente estava em um mundo distante. Estava processando, analisando, recalibrando. Por fim, me vi saindo da estrada e entrando em um trecho de terra com vista para o aeródromo militar de Simons. Desliguei o motor e os faróis, mergulhando o carro na escuridão. A única luz vinha dos poderosos holofotes que iluminavam a pista e das luzes piscantes da aeronave. Fiquei sentado ali, ouvindo o rugido familiar dos motores dos C-130 enquanto taxiavam, decolavam e pousavam em um ritmo incessante e potente. Através da cerca de arame, eu podia vê-los, as silhuetas de paraquedistas, meus irmãos e irmãs de armas, realizando treinamento de salto noturno. Eles se moviam com propósito, com disciplina. Passei toda a minha vida adulta aprendendo a controlar minhas emoções. No exército, você aprende a compartimentar. Você pega o medo, a raiva e a dor e os guarda em uma caixinha pequena e compacta no fundo da sua mente. Você aprende a funcionar apesar deles. Você aprende a transformar essa energia bruta em combustível para a missão. E esta noite, eu usaria cada pedaço daquele treinamento para uma missão minha. Uma verdade amarga se cristalizou em minha mente enquanto eu observava os aviões ascenderem no céu negro. Durante anos, tentei manter meus dois mundos separados. Havia o sargento Cole, o paraquedista, o suboficial. E então havia Kenna Cole, a filha, a irmã. Eu suportei a disfunção e a crueldade casual da minha família porque dizia a mim mesma que não era uma briga de verdade. Era apenas família. Eu estava errada. Tão profunda e fundamentalmente errada. Minha família, com sua hipocrisia corrosiva e seu desrespeito casual por todos que não fossem eles mesmos, não era um mundo à parte. Eles eram uma força inimiga, e um inimigo precisava ser enfrentado. Preston, Elanar, Sarah e, principalmente, Damian, eles não tinham apenas me machucado. Eles eram uma ameaça. Representavam tudo contra o que eu havia jurado lutar quando vesti este uniforme pela primeira vez: a podridão da corrupção, o abuso de poder, a crença de que dinheiro e status colocam você acima da decência e da lei. Meu silêncio não manteve a paz. Só os ajudou. Foi uma forma de covardia. Foi então que os parâmetros da missão ficaram claros. Minha arma não seria um rifle. Minha arma seria a verdade. Meu campo de batalha não seria uma vila empoeirada em um país estrangeiro. Meu campo de batalha seria o mesmo sistema sobre o qual meu pai, Preston Cole, construiu seu império e que ele adorava como um deus. Eu sabia melhor do que ninguém que sua empresa, a Parkid Medical, era uma grande contratada de defesa.
e com aqueles contratos governamentais lucrativos vinha uma montanha de regras. Eles eram submetidos a um padrão incrivelmente alto de conduta ética e protocolos de segurança. Sua liderança, o CEO, sua família, seus colaboradores próximos, como Damian, precisava ser limpa. Eles precisavam ser irrepreensíveis. E eu sabia com absoluta certeza que eles não estavam limpos. Encobrir uma agressão violenta, coagir um suboficial a permanecer em silêncio para proteger a reputação da família, isso não era apenas antiético. No mundo dos contratos de defesa, isso era um risco à segurança. Era uma falha de caráter que poderia comprometer uma empresa a qual era confiada a saúde e a segurança dos soldados americanos. Meu pai construiu seu castelo sobre alicerces de mentiras, e eu estava prestes a acender um fósforo. O general George S. Patton disse certa vez: aceite os desafios para que você possa sentir a euforia da vitória. A crise com Maya tinha sido um desafio que eu tive que aceitar para salvar a vida dela. Este era um desafio que eu escolheria para finalmente sentir a euforia da vitória sobre as pessoas que tentaram me reduzir a nada. Observei um último C-130 avançando lentamente pela pista, com os motores rugindo enquanto decolava na escuridão. Via as luzes verdes lá dentro, o sinal para os paraquedistas se levantarem e se engatarem. Eles estavam prestes a saltar para o vazio, confiando em seu treinamento, em seus equipamentos e na pessoa ao lado. Eles eram corajosos. Era hora de eu ser corajoso também. Sob o brilho fraco das luzes do campo de aviação, fiz um voto silencioso: não ficarei mais em silêncio. Não os protegerei das consequências de suas próprias ações. Não permitirei que machuque ninguém. Usarei o próprio sistema que eles reverenciam para responsabilizá-los. Foi nesse momento que o interruptor foi acionado. A raiva não era mais fogo. Estava forjada no aço frio e duro de um objetivo de missão. Se você já chegou a esse ponto, aquele momento de clareza absoluta em que decidiu que já chega, clique em curtir e me acompanhe. Quero saber qual é a sua canção de luta. Me diga que não estou sozinha nessa luta, comentando abaixo o nome daquela música que te faz sentir invencível, por exemplo, Survivor, do Destiny's Child. Liguei o carro. Voltei para o meu apartamento, não com raiva, mas com determinação. Entrei, e o silêncio do pequeno apartamento era um conforto agora, não um fardo. Fui até minha mesa e peguei meu laptop fornecido pelo governo. Era um equipamento robusto e feio, feito para a função, não para a forma, assim como eu. Abriu. A tela piscou, banhando meu rosto com um brilho azul claro. Meus dedos encontraram o teclado. A verdadeira guerra tinha acabado de começar. A sala de guerra era minha sala de estar de 3x3 metros, e meu teatro de operações era a tela brilhante do meu laptop fornecido pelo governo. Não havia mapas na parede, nem colegas soldados com quem traçar estratégias. Havia apenas o zumbido baixo do computador e o propósito frio e claro que agora preenchia o espaço onde antes havia raiva e tristeza. Minha primeira ação foi estabelecer um perímetro seguro. Criei um novo arquivo criptografado, enterrei-o no fundo do diretório do laptop e dei-lhe um nome: Operação Cole. Não se tratava mais de família. Era uma missão, e eu a abordaria com a mesma precisão e distanciamento que abordaria qualquer outra. Comecei a reunir minhas informações, minha munição. Criei um documento, uma linha do tempo. Comecei com o dia de ação de graças do ano passado, 24 de novembro. Documentei a hora do incidente, as palavras venenosas exatas que Damian cuspiu em mim e minha resposta. Detalhei a agressão, o impacto repentino e brutal nas minhas costelas. Mais importante ainda, relatei as consequências, as palavras da minha própria família, que feriram mais profundamente do que qualquer golpe físico. A declaração arrepiante do meu pai: Damian faz parte desta família. Você não deveria tê-lo provocado. Sua ordem final: não haverá polícia. Cuidaremos disso internamente. Cada palavra era uma prova, um prego no caixão da sua integridade. Rolei a tela do meu celular, movendo o polegar com uma calma constante e robótica. Encontrei a postagem da Sarah no Instagram, aquela da noite em que meu mundo desmoronou. Tirei uma captura de tela em alta resolução,
meus pais ladeando Sarah e Damian em Aspen, suas taças de champanhe erguidas em um brinde, o carimbo de data, a etiqueta de localização, a legenda alegre. Estava tudo lá, um retrato perfeito e contundente de suas prioridades. Em seguida, vasculhei meu arquivo de e-mails. Procurei por parquíde medical e contrato. Não demorou muito para encontrá-los, anos de e-mails do meu pai, encaminhados para o meu endereço governamental com uma espécie de orgulho presunçoso. Anúncios de novos contratos com o Departamento de Defesa, comunicados à imprensa ostentando suas parcerias. E então encontrei o que me fez gelar o sangue. Era um boletim interno da primavera passada, anunciando com orgulho a renovação do contrato da Parquíde Medical para fornecer equipamentos médicos essenciais a vários hospitais militares. O primeiro da lista era o WAC Army Medical Center, meu hospital, o lugar onde o futuro da minha filha estava em jogo. Eles não eram apenas minha família. Eram um elo na cadeia de suprimentos que deveria me sustentar, apoiar meus companheiros. E eram podres até a medula. Cada evidência não era apenas uma queixa pessoal. Era um dado em um quadro maior de profunda falha ética. Mas eu sabia que não podia agir apenas com base na emoção. Precisava confirmar minha estratégia. Na manhã seguinte, solicitei uma breve reunião com o capitão do corpo de JAG com quem já havia trabalhado, um oficial perspicaz e certeiro em quem eu confiava. Não contei a ele minha história. Apresentei um cenário. Capitão, comecei, mantendo a voz calma e profissional, hipoteticamente, digamos que um soldado toma conhecimento de que um membro-chave da liderança de uma empresa de defesa esteve envolvido em um ataque violento e que o CEO da empresa encobriu ativamente o ocorrido, inclusive pressionando um militar a permanecer em silêncio. Esse soldado tem a responsabilidade de denunciar o ocorrido? Ele nem piscou. Olhou para mim com uma expressão firme. Sargento, não é uma responsabilidade. É um dever. A integridade da cadeia de suprimentos de defesa é uma questão de segurança nacional. Um líder que encobre um ataque é um líder cujo julgamento está comprometido. Esse é um risco que não podemos correr. Esse foi o meu sinal verde. Naquela tarde, comecei a escrever. Não escrevi como Kenna Cole, a filha de coração partido. Escrevi como a Sargento Kenna Cole, suboficial do Exército dos Estados Unidos responsável, cumprindo seu dever. O relatório era clínico, desprovido de qualquer emoção. Estava estruturado com a lógica fria de um relatório pós-ação. Assunto: relatório de preocupações éticas e de segurança relacionadas à empresa de defesa Parquíde Medical. Nome da empresa contratada: Parquíde Medical, Inc., Charlotte, Carolina do Norte. Liderança envolvida: Preston Cole, CEO, Damian Vance, noivo da filha de um membro do conselho e sócio comercial próximo. Resumo do incidente: em 24 de novembro do ano passado, o Sr. Vance agrediu fisicamente o militar abaixo-assinado. O incidente foi testemunhado pelo Sr. Cole, que posteriormente usou sua posição de autoridade familiar para suprimir a denúncia do incidente às autoridades policiais, alegando preocupações com a reputação da família e da empresa. Avaliação de risco potencial: a disposição demonstrada pela liderança em ocultar um crime violento e coagir um militar indica uma falha significativa de caráter e ética. Essa falta de integridade representa um risco potencial à segurança, comprometendo a confiabilidade de um contratado responsável pelo fornecimento de suprimentos essenciais ao efetivo militar dos Estados Unidos. Li tudo de novo, depois li de novo. Estava tudo lá, os fatos dispostos como ossos sobre uma mesa. Naveguei até o site da linha direta do Departamento de Defesa, o portal anônimo oficial para denúncias de desperdício, fraude e abuso. Enviei meu relatório meticulosamente elaborado. Meu dedo pairou sobre o botão de envio. Por um breve segundo, hesitei. Meus olhos pousaram na pequena foto emoldurada em minha mesa. Era de Maia, tirada no verão passado, com um sorriso largo e banguela no rosto. Não se tratava de vingança. Eu sabia disso agora. A vingança é uma emoção quente e confusa. Esta era fria e limpa. Tratava-se de proteção. Tratava-se de proteger o futuro dela do veneno daquela família.
tratava-se de proteger cada soldado que dependia de um sistema cuja força dependia da integridade das pessoas que o integravam. O ethos do guerreiro, o credo pelo qual eu vivia, ecoava na minha cabeça: jamais aceitarei a derrota. Jamais desistirei. Eu não havia desistido da minha filha e não desistiria disso. Respirei fundo, sentindo o ar estéril do meu apartamento encher meus pulmões, e apertei o botão. Não houve som, nem explosão, apenas uma pequena e silenciosa linha de texto que apareceu na tela: seu relatório foi recebido. Mas eu sabia com cada fibra do meu ser, que eu tinha acabado de armar uma bomba relógio e colocá-la bem no fundo do mundo do meu pai. A bomba relógio que eu havia plantado não explodiu com um estrondo. Começou com um sussurro. 2 semanas após a cirurgia de Maya, a vida havia encontrado um novo ritmo, tranquilo. Ela estava se recuperando maravilhosamente, a resiliência de uma garota de 13 anos em plena exibição, já passando do andador para as muletas, com uma expressão determinada no rosto. Suas reclamações sobre os exercícios de fisioterapia estavam ficando mais altas, e suas negociações para passar mais tempo em frente às telas estavam se tornando mais sofisticadas. Eram os sons da cura, os sons da normalidade. Pela primeira vez em meses, senti o nó apertado e implacável de medo no meu estômago começar a se soltar. O mundo, por um breve momento, pareceu estável. Eu estava no meu intervalo de almoço no quartel-general do batalhão, trabalhando metodicamente em uma salada triste na mesa, rolando as páginas do meu celular, quando vi. Era um pequeno artigo no site do Charlotte Business Journal, uma publicação que meu pai costumava deixar na ilha de mármore da nossa cozinha como se fosse uma escritura. A manchete era inofensiva o suficiente: enterrada no meio da página, empresa de defesa local Parquide Medical enfrenta revisão federal. Meu coração não batia forte. Minhas mãos não tremiam enquanto eu segurava o garfo de plástico. Apenas tomei um gole lento do café amargo e queimado da máquina do escritório e li. O artigo era vago, profissionalmente cauteloso, citando fontes anônimas sobre uma investigação ética interna sobre a conduta da alta liderança. Não havia nomes, nem detalhes, nem menção a agressões ou drama familiar. Era apenas uma ondulação na superfície de um lago muito grande, um pequeno tremor antes do terremoto. Não senti uma onda de vitória. Não senti alegria nem a onda ardente de vingança. Senti a inevitabilidade. Era uma sensação fria e limpa, como assistir a uma demolição distante que você sabe que está programada para acontecer. Nas Forças Armadas, temos um princípio chamado economia de força. Não é preciso lançar um ataque frontal massivo para vencer uma guerra. Às vezes, basta aplicar uma pressão precisa e avassaladora em um único ponto crítico e fraco. As engrenagens de uma máquina grandiosa e imparcial, uma máquina muito maior que a influência da minha família, estavam começando a girar, acionadas por uma única denúncia anônima. Fechei o navegador, joguei meu recipiente de salada vazio no lixo e voltei ao trabalho. A máquina estava funcionando. Agora só me restava esperar. Uma semana depois, o sussurro se transformou em rugido. Desta vez, não era um pequeno jornal local que exigia rolagem para encontrar. Era a primeira página da seção de negócios do Wall Street Journal, exibida na TV da sala de descanso. A manchete era dura, brutal e impossível de interpretar mal. Contrato de $50 milhões do Departamento de Defesa da Parquide Medical suspenso por tempo indeterminado em meio à investigação ética. O artigo não era apenas um relatório. Era uma demolição. Detalhava, em linguagem fria e factual, como o Departamento de Defesa havia suspendido imediata e indefinidamente todos os contratos existentes e futuros com a Parquide, aguardando o resultado de uma investigação abrangente. Falava de um colapso repentino e catastrófico na confiança dos investidores. Depois, citava nomes. Damian Vance, descrito como um colaborador próximo da família Colli, com laços financeiros significativos com a empresa, também enfrentava o escrutínio de seus sócios, com sua própria empresa de investimentos subitamente tóxica. Os repórteres investigaram mais a fundo do que eu jamais conseguiria. A investigação, que, segundo eles, começou com uma única denúncia para a linha direta do Departamento de Defesa, aparentemente revelou mais do que apenas o acobertamento de uma agressão.
Descobriu um padrão do que o jornal delicadamente chamou de lapsos éticos e práticas comerciais questionáveis, sugerindo nepotismo e conflitos de interesse. Meu pai construiu seu império sobre uma base de reputação imaculada e conexões sólidas. Eu não apenas expus uma única rachadura nessa base. Revelei que tudo estava podre desde o início. Eu assisti a tudo isso do santuário silencioso do meu pequeno apartamento em Fayetteville, a 250 quilômetros e um universo completamente diferente do epicentro em Charlotte. Observei a empresa em torno da qual meu pai havia construído toda a sua identidade começar a ruir publicamente. A tempestade não foi barulhenta e violenta. Foi um desmantelamento silencioso e sistemático. Foi a lógica fria e inescapável das consequências. Então o telefone tocou, o som estridente cortando o silêncio. O identificador de chamadas dizia simplesmente Preston Cole. Olhei para o nome do meu pai, e não senti nada além de um silêncio profundo. Deixei tocar 2 vezes, um pequeno ato de recuperação de poder. Então, respirei fundo, me acalmando, e atendi. A voz que saiu pelo alto-falante não era a que eu conhecia. Não era o barítono calmo e condescendente do CEO que havia descartado o trabalho da minha vida. Era o rosnado áspero de um animal acuado, misturado a um pânico que eu nunca tinha ouvido antes. "O que você fez?" gritou ele, com a voz embargada. "O que, em nome de Deus, você fez?" Permaneci em silêncio, segurando o telefone ligeiramente longe do ouvido, deixando-o esvaziar o compartimento. "Você nos arruinou. Tudo. Décadas de trabalho, nosso nome, nossa posição nesta cidade. Você destruiu esta família. Você me destruiu. Por quê? Por que não conseguiu um empréstimozinho? Você é tão patético, tão rancoroso." Ele agora vociferava, uma torrente de acusações e insultos, uma tentativa desesperada de encontrar apoio na face de um penhasco que se desintegrava sob seus pés. Escutei pacientemente, como se escuta uma barragem de artilharia vindo de um bunker seguro. Não se discute. Só se espera que as explosões parem. Quando ele finalmente parou, ofegante, eu falei. Minha voz era baixa, equilibrada e completamente calma. "Eu não fiz nada." "Não minta para mim", rugiu ele, com a voz rouca. "Disseram que foi uma denúncia anônima de um militar. Só podia ser você." "Eu não fiz nada com você, pai", repeti, com o tom inalterado, clínico. "Só disse a verdade. As consequências que você está enfrentando agora são resultado das suas escolhas e das escolhas do Damian." Deixei um instante de silêncio pairar no ar, um silêncio mais poderoso que qualquer grito, antes de desferir o golpe final e preciso. "Você foi quem sempre me ensinou a ser responsável pelos meus atos. Lembra?" Houve um silêncio repentino e sufocado do outro lado da linha. Foi como se eu tivesse esticado a mão pelo telefone e lhe dado um tapa. Ele estava preparado para as minhas lágrimas, para a minha raiva, para uma briga que ele pudesse entender. Ele não estava preparado para que sua própria lógica fosse usada contra ele como uma arma. Ele não estava pronto para o soldado calmo e disciplinado que sempre desprezara. Gaguejou uma série de sons entrecortados e incoerentes, tentando encontrar outra acusação, outra ameaça. Mas as palavras não saíam. Ele não tinha munição. Eu não o ataquei. Simplesmente levantei um espelho, e o reflexo o destruiu. Finalmente, tudo o que ele conseguiu emitir foi um rugido gutural e derrotado de pura frustração. E então a linha caiu. Abaixei o telefone lentamente e o coloquei sobre o balcão. Não havia tremores, nem adrenalina, apenas uma quietude profunda e silenciosa. A tempestade silenciosa havia passado e eu, pela primeira vez em toda a minha vida, era a única que permanecia de pé. Depois da tempestade, veio o silêncio, mas não era um silêncio tranquilo. Era o silêncio pesado e sussurrante de um tremor secundário, uma paisagem transformada para sempre. O mundo da família Cole, como eu o conhecia, havia sido destruído. Agora eu tinha que caminhar pelas ruínas e decidir o que, se é que havia algo, valia a pena resgatar das cinzas. Fiquei pensando na oração da serenidade, um apelo simples que minha avó costumava recitar.
Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Eu não podia mudar minha família, mas podia, pela primeira vez, mudar os termos do meu compromisso com eles. A primeira tentativa de contato ocorreu uma semana após o telefonema do meu pai. Não foi uma ligação nem uma mensagem de texto. Era um envelope grosso, cor de creme, que me foi encaminhado na base por um prestigiado escritório de advocacia de Charlotte. A carta dentro era fria e formal, solicitando uma reunião privada com minha mãe, Elanar. Eles estavam se comunicando por meio de advogados agora. A família estava oficialmente em disputa legal. Concordei, mas nos meus termos, não na mansão deles, nem mesmo na cidade deles. Um espaço neutro, uma cafeteria pequena e independente em Fayetteville, com poltronas desgastadas e o chiado constante de uma máquina de café expresso. Meu território. Ela chegou parecendo um fantasma de si mesma. O penteado loiro impecável estava ligeiramente desgrenhado, e as roupas de grife pendiam frouxas em uma armação que parecia ter encolhido. Ela parecia 10 anos mais velha. Ela sentou-se à minha frente, torcendo as mãos, evitando o meu olhar. Não se desculpou pelo silêncio, pela cumplicidade. Não perguntou sobre Maia. Foi direto ao ponto, com a voz num sussurro frágil. Kenna, seu pai, a empresa, é tudo o que ele tem. Você precisa se retratar. Diga a eles que foi um mal-entendido. Ela finalmente olhou para mim, com olhos suplicantes. É o legado da nossa família, Kenna. Olhei para aquela mulher, minha mãe, e senti uma tristeza profunda e dolorosa. Ela ainda tentava salvar a casa depois que ela já havia queimado até os alicerces. Meu legado é Maia, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Meu legado é uma filha que sabe que sua mãe a protegerá custe o que custar. Eu escolhi meu legado, mãe. Tomei um gole do meu café, deixando as palavras se acomodarem entre nós. Você também. A próxima tentativa veio do meu pai. Um pacote da FedEx chegou à base, endereçado a mim. Dentro havia um cheque administrativo. O número escrito nele me fez piscar, $100.000. Junto com ele, havia um pequeno bilhete rabiscado com a letra impaciente do meu pai. Apenas 4 palavras, para Maia. Agora pare. Olhei para o cheque. Era uma quantia exorbitante. Era uma garantia. Era um carro novo, a entrada para uma casa, um fundo para a faculdade da Maia, tudo para o resto da vida. Mas não era um presente. Não era um pedido de desculpas. Era uma transação. Foi a última e arrogante tentativa de comprar meu silêncio, de pagar sua culpa como se fosse apenas mais uma fatura. Ele ainda não tinha entendido. Nunca entenderia. Ele acreditava que tudo e todos tinham um preço. Sem hesitar, peguei o cheque e rasguei-o cuidadosamente em 4 quadrados precisos. Coloquei os pedaços de volta no envelope da FedEx, fechei-o e escrevi o endereço do remetente da sede corporativa da Parkid Medical na frente. Enviei-o de volta sem deixar bilhete. Meu silêncio, decidi, era uma mensagem muito mais poderosa do que quaisquer palavras que eu pudesse escrever. O último telefonema veio de Sarah. O casamento de conto de fadas deles, é claro, havia sido cancelado. Sob o peso esmagador do escândalo e do colapso financeiro, Damian fez o que os covardes fazem. Ele fugiu, deixando minha irmã nos destroços. Ela ficou histérica quando atendi, sua voz uma torrente de soluços e acusações. Você fez isso, gritou ela. Você arruinou a minha vida. Eu te odeio. É tudo culpa sua. Desta vez, não fiquei com raiva. Não senti necessidade de me defender. Apenas escutei, segurando o telefone junto ao ouvido, enquanto ela despejava toda a sua dor e raiva. Deixei que ela terminasse, que a tempestade de sua tristeza finalmente se exaurisse em respirações entrecortadas. Quando ela terminou, falei, minha voz calma e, pela primeira vez, não expressando raiva, mas uma estranha e triste pena dela. Não, Sarah, eu disse, em um tom gentil, mas firme. Eu salvei sua vida de um abusador.
talvez um dia você entenda isso. Então, antes que ela pudesse responder, encerrei a ligação e bloqueei o número dela. A última porta estava fechada. Em meio a esses abalos familiares, algo inesperado aconteceu. O capitão Miller me chamou à sua sala. Ele me olhou com um respeito que eu nunca vira no meu pai. Sargento Cole, começou ele, em tom formal, sua liderança não passou despercebida. A maneira como você lidou com toda essa crise pessoal com profissionalismo e integridade, sem nunca deixar que isso afetasse suas funções, foi exemplar. Ele fez uma pausa. O comando do batalhão recomendou você por unanimidade para a escola de formação de oficiais. Fiquei em silêncio, atordoada. OCS. Era o caminho para me tornar uma oficial comissionada. Era um futuro com o qual eu sonhava, mas nunca imaginei ser possível como mãe solteira. Era um nível de respeito e reconhecimento que eu havia parado de buscar na minha família anos atrás. Passei a vida inteira tentando conquistar um lugar em uma família que me via como um fardo. E aqui, nesta família de soldados, esta família que eu havia escolhido, eles me viam como um líder. Ao sair do escritório dele e entrar no sol brilhante da Carolina do Norte, senti o último peso saindo dos meus ombros. Naquela noite, fui para casa e comecei a arrumar as caixas. Maia e eu estávamos rumo a um novo capítulo. E, pela primeira vez, o futuro parecia meu. 6 meses depois, eu estava no pátio de desfiles de Fort Moore, Geórgia. O ar úmido do verão estava carregado com o cheiro de grama cortada e uniformes engomados. Eu não era mais o sargento Cole. O uniforme que eu usava era novo, o tecido impecável, e nos ombros, as barras de ouro reluzentes de um segundo-tenente. A cerimônia de formatura da escola de oficiais foi um borrão de exercícios de precisão, comandos gritados e discursos sobre liderança e honra. Mas meu foco estava fixo em um ponto no mar de rostos nas arquibancadas. Maia sentou-se na primeira fila, espremida entre uma radiante Eva Rostova, que havia dirigido 8 horas direto da Carolina do Norte para estar ali, e o capitão Miller, que viera em seu próprio ritmo. Quando o comandante gritou segundo-tenente Kenna Cole, uma aclamação irrompeu daquele pequeno setor, mais alta e apaixonada do que qualquer outra. Era Maia, pulando para cima e para baixo, acenando com uma pequena bandeira americana. Nossos olhares se encontraram do outro lado do campo, e naquele único olhar, um universo de orgulho, amor e sobrevivência compartilhada passou entre nós. Eu não era mais apenas um soldado lutando para sobreviver. Eu era um oficial, um líder. Eu não tinha apenas retomado o controle da minha vida. Eu a havia elevado. Eu tinha aprendido a voar. Algumas semanas depois, estávamos de volta a Fort Bragg. Mas o mundo parecia diferente. Era o dia da família anual da 82ª Divisão Aerotransportada. O gigantesco campo de polo estava coberto de castelos infláveis, toalhas de piquenique e o caos organizado de 1000 famílias de militares. O ar estava repleto de sons de crianças rindo, do chiado de cachorros quentes em grelhas enormes e da batida estrondosa de uma banda militar tocando músicas pop. Maia, completamente curada e mais rápida do que nunca, disparou por entre a multidão, um fluxo de pura alegria. Não estávamos sozinhos na multidão. Éramos o centro de um pequeno e rotativo universo de amigos. O capitão Miller, agora um colega que eu quase conseguia chamar pelo primeiro nome, veio me apertar a mão e me parabenizar. O coronel Thorne, o diretor do hospital, fez questão de nos encontrar e perguntar a Maia se ela planejava se juntar ao time de futebol do exército. Soldados da minha antiga unidade nos cercaram, bagunçando o cabelo de Maia, contando piadas ruins e perguntando sobre a OCS. Fiquei ali, com um prato de comida na mão, observando Maia rir com Eva, e fiquei impressionado com o profundo contraste. Era família. Não era a performance silenciosa e tensa de um jantar de ação de graças em uma mansão estéril em Charlotte. Era barulhenta, um pouco bagunçada e maravilhosamente, sem pedir desculpas, viva. Era uma comunidade unida não pelo sangue, mas pelo sacrifício compartilhado, respeito mútuo e uma promessa tácita de se protegerem mutuamente quando caíssem. Mais tarde naquela tarde, Maia veio correndo até mim, com as bochechas coradas de entusiasmo. Ela arrastava o capitão Miller pela mão.
Mãe, olha. Eu fiz isso para ele, disse timidamente, entregando-lhe um pedaço de cartolina dobrado. Ele o abriu com cuidado. Não era o desenho de uma casa ou de uma flor. Era a obra-prima de uma criança, um céu azul brilhante repleto de dezenas de pequenos paraquedas verdes flutuando suavemente para baixo. Bem no centro, havia um paraquedas gigante, vermelho vivo. E, pendurados embaixo dele, presos com segurança, estavam dois bonequinhos palito, um com longos cabelos castanhos, outro com cabelos curtos, eu e ela. E acima do desenho, nas letras cuidadosas e levemente trêmulas de uma adolescente tentando o seu melhor, Maya havia escrito uma única frase: família é o que te mantém seguro quando você cai. O capitão Miller olhou para o desenho por um longo momento. Vi seus olhos brilharem, e ele teve que pigarrear antes de conseguir falar. Isto, disse ele, com a voz carregada de emoção, é a melhor coisa que já me deram, Maya. Obrigado. Ele olhou para mim por cima da cabeça dela, e seus olhos continham um universo de compreensão. A história termina como deveria, não com uma tempestade, mas com um nascer do sol tranquilo. Na manhã seguinte, Maya e eu estávamos em uma das trilhas de corrida que serpenteavam pela floresta de pinheiros de Fort Bragg. Ela acompanhava meu ritmo, com a respiração firme e as pernas fortes. O sol da manhã filtrava-se por entre as árvores, projetando longas sombras no caminho à frente. Não conversamos muito. Apenas corremos, compartilhando o silêncio confortável de duas pessoas que se entendiam perfeitamente. Olhei para minha filha, para o seu maxilar firme e o sorriso fácil em seu rosto enquanto corria, e uma profunda sensação de paz me invadiu. Finalmente entendi. A escritora Maya Angelou disse certa vez: posso ser mudada pelo que me acontece, mas me recuso a ser reduzida por isso. Eu havia sido transformada. As cicatrizes do meu passado ainda estavam lá, linhas tênues na minha alma, mas não me definiam mais. Não eram fonte de vergonha ou dor. Eram um mapa. Elas eram um lembrete das batalhas que eu havia lutado e da força que eu nunca soube que possuía. Eu havia vencido. Eu havia vencido as únicas lutas que realmente importavam. Eu havia salvado minha filha. Eu havia encontrado minha verdadeira família. Eu havia recuperado minha honra. O passado era um livro fechado. E o futuro, era um céu aberto, vasto e azul, esperando por mim. E assim, minha história encontra seu nascer. Queria compartilhar essa jornada com vocês porque sei que não sou a única que teve que construir a própria família a partir das cinzas da antiga. Obrigada por trilhar esse caminho comigo. Se a minha história repercutiu em você, seu apoio é essencial. Curta esta história e inscreva-se para mais histórias de resiliência e busca por força. E nos comentários abaixo, eu ficaria honrado se você compartilhasse o nome de pelo menos uma pessoa que faz parte da sua família escolhida.